Oi pessoal, tudo bem? Pro conteúdo de hoje, eu tive um insight de falar sobre não se cobrar tanto. E isso acontece muito, dependendo da situação financeira que a pessoa está ou do momento atual que acaba afetando as finanças. E me deu esse insight de falar sobre isso, porque eu estava conversando com uma amiga, né, sobre as angústias de fazer uma mudança e começar a empreender, né? É todo esse mundo novo que cada vez mais eu estou aprendendo, mas que traz muitas cobranças, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, tanto na questão de planejamento financeiro, afinal eu trabalho com isso, então eu me cobro muito em relação ao meu planejamento, como na minha vida, né? Porque a gente quer controlar algumas coisas, então eu resolvi trazer isso porque também pode ser a angústia de uma outra pessoa e se abrindo, falando sobre isso, trazendo alguns pontos aqui que me ajudam, pode também ajudar vocês. O que eu gostaria de trazer é o seguinte: a vida, ela não é linear, né? Ela não vai ali numa linha reta, como o planejamento financeiro também não. Afinal, a nossa vida muda, ela é cheia de altos e baixos, então ela não é fixa como um planejamento financeiro ou qualquer outro planejamento que você faça. Ele não é fixo, não está escrito na pedra, vão acontecer obstáculos, vão acontecer imprevistos e a gente não tem controle de tudo. O máximo que a gente pode fazer é a nossa parte, certo? De tentar ajustar algumas coisas, minimizar o risco para algumas coisas, se conhecendo melhor, isso é mais ainda possível, mas a gente tem que fazer a nossa parte dentro daquilo que cabe para a gente nesse momento, né? Dependendo de como a gente está nesse momento, da nossa realidade, do nosso nível de consciência, de tudo. E sempre buscar mais, né? Buscar aprender mais, aceitar algumas mudanças que são impostas e não que a gente procurou, e aí ter resiliência para poder trabalhar com elas e continuar ali em busca dos nossos sonhos e objetivos, né? Porque a gente não tem controle de muitas coisas, a gente está vivendo isso no coletivo, mas tem coisas, demandas individuais da nossa família e também da nossa vida, e isso faz parte, tá? Outra coisa, é difícil mudar, mas é possível. Claro que, dependendo do que a gente quer, às vezes existem hábitos e gatilhos que nos levam a ficar um pouco mais afastados daquilo que a gente está buscando, inclusive nas questões de consumo, nas nossas questões dos nossos hábitos financeiros, mas é possível mudar. Você só tem que querer. Se você realmente quer essa mudança, ela é possível. É igual parar de fumar, né? É difícil, mas é possível, mas quem tem que querer é você. Não adianta o amiguinho, o cônjuge, alguém da família falar se você não quer. Não adianta, você tem que querer, porque aquele hábito está te atrapalhando para outras coisas que são mais importantes para você, como, por exemplo, a sua saúde. Então, se você quer se controlar melhor financeiramente, porque você quer atingir algum sonho que vai precisar que você faça isso, você tem que querer, né? Você e quem está envolvido nisso. Porque aí vai ficar mais, não é que vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais possível de você conseguir evitar os gatilhos, de você procurar mudar os seus hábitos, ter força de vontade, que não é só isso, existe sim a força de vontade, mas ela tem que estar aliada ao conhecimento sobre você mesmo, porque, por exemplo, a nossa mente, ela tende a querer que a gente fique no confortável, e você sabendo disso, você vai saber o melhor momento para cada coisa. Por exemplo, eu tenho que, para o trabalho que eu faço hoje, eu estipulo ali a minha agenda, então eu faço gravação de vídeos, criação de conteúdo, eu atendo clientes, eu participo de reuniões na empresa que eu sou associada, por exemplo, para gravação de vídeo, às vezes, eu estou cansada, e como eu me cobro muito, eu quero terminar naquele período que eu estipulei. Só que às vezes a minha mente está cansada e não flui, e aí eu fico tentando gravar e não sai, e aí passa uma criança grita lá fora, a minha cachorrinha quer atenção, e aí eu não consigo gravar, e aí eu vou começando a ficar nervosa, aí parece que vai tudo dando errado. Mas assim, me conhecendo, sabendo que é melhor eu dar um tempo naquele momento, eu posso gravar depois, né? Como eu estou gravando
esse vídeo agora é num momento tranquilo que eu consegui fazer isso. Dificilmente, se acontecer algo externo, isso vai me atrapalhar. Eu vou levar de boa. Então, assim, a gente às vezes tem que parar um pouco para depois continuar. É igual quando você eu também estou passando por isso. Você vai estudar para algo que para algum concurso público, para um certificado, para uma reunião que você precisa se apresentar. Você precisa colocar períodos de pausa, porque dificilmente você vai conseguir ficar focado o tempo inteiro. A sua mente ela vai procurar uma distração. Então, você colocando o período de pausas ali, você consegue mais fácil ficar concentrado e focado no que precisa, tá certo? Outra ideia legal é você tentar se olhar de fora da situação, para você não se cobrar tanto. Então, se você está num momento ali que você está com dívidas, quer fazer um plano para organizar dívidas, agora eu vou fazer um jabá, no meu curso tem sobre isso, tá? No curso que eu vou lançar sobre isso, eu falo sobre um plano para quitação e antecipação de dívidas. Tenta se olhar de fora dessa situação. Às vezes a gente consegue dar um conselho para uma pessoa, dar sugestões, e quando é para a nossa vida a gente não consegue. Mas quando a gente faz esse exercício, e eu aprendi isso com a meditação, de começar a olhar o que aparece na minha cabeça do nada. Começava a meditar, de repente eu estava pensando no que eu ia fazer para jantar, na roupa que eu ia usar para trabalhar, e aí eu comecei a perceber, nossa, por que está vindo esse pensamento do nada na minha cabeça? Então, a mesma coisa numa situação. Se você está passando por uma situação, saia dela como se fosse você estivesse olhando uma outra pessoa passando por aquela situação, e às vezes você já até viu, e aí você consegue ver possibilidades, outras soluções, porque existem diversas possibilidades para várias situações, certo? A gente pode aumentar o prazo das coisas para atingir, diminuir, a gente pode fazer outras coisas. Então, assim, é possível também, se olhando de fora, encontrar mais soluções. Às vezes parar um momento, fazer alguma outra coisa que você gosta de fazer, que te relaxa, ouvir uma música, ler um livro, assistir uma série, conversar com alguém. Não sei, cada pessoa é diferente, né? Cada uma tem uma maneira, algo que gosta de fazer, às vezes jogar algum joguinho, né? Sai um pouco ali, vai se distrair, aí depois você volta a tentar pensar em outras soluções para aquilo que você está passando, para você não ficar se cobrando tanto. Afinal, a gente faz aquilo que é possível, né, dentro da nossa realidade, mas existem sim soluções para tudo. A gente consegue encontrar, conversar com outras pessoas sobre isso, conversar com pessoas que já passaram por essa situação, ou mesmo que não passaram, mas que às vezes te dão um insight, te dão alguma ideia, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, para a gente não se cobrar tanto, principalmente nessas questões financeiras. É claro que a gente é nossa responsabilidade tentar sair disso, mas é possível. Então vamos buscar, né, melhorar sempre, mas dentro do que a gente pode, né? E tentar se questionar antes de se comparar com as pessoas, porque com as redes sociais a gente olha muita coisa e a gente começa a se comparar. Por que fulano tá melhor do que eu nisso? Isso não vai adiantar, né? Quando a gente fica muito preso ao que aconteceu no passado, ou fica só... A gente tem que planejar um futuro, sim, mas tem que ser em equilíbrio com o presente, porque o que a gente vive é o agora. Então a gente vai se planejar para o futuro, vai fazendo os ajustes que é possível, olha para o passado para aprender, mas não fica vivendo naquele momento passado nem no momento futuro, né? Porque a gente está aqui, agora, no momento presente. E tentar se questionar algumas coisas e não se comparar. Então a gente olha pessoas que a gente se inspira, que a gente quer, às vezes, viver algumas experiências que aquela pessoa viveu, ou quer ter alguma coisa que outras pessoas têm. Então, assim, se questione se aquilo realmente é seu, se não é só do outro, você não está se comparando, no fundo você nem quer aquilo, né? Você está... É uma ilusão, né? Tenta separar, se questiona, tenta separar o que realmente é do outro e o que é seu. E aí, se você chegar à conclusão que não é uma comparação, você realmente quer algumas coisas, ok, se planeje, se programe para você conseguir essas coisas, mesmo que demore. Tem coisas que levam meses ou até anos. Quando a gente quer algo, a gente tem que ter paciência e constância, né? Principalmente nas mudanças grandes das nossas vidas,
que elas são possíveis. Na verdade, a mudança, ela é uma das únicas certezas, né? Elas vão vir, né? Elas vão vir, não tem jeito, né? Se a gente olhar para a nossa vida e para a vida das outras pessoas, sempre existem mudanças. E isso é muito bom, porque é nas mudanças que a gente consegue evoluir e aprender muita coisa. Bom, pessoal, o meu recadinho de hoje é esse, para a gente procurar sempre aprender, mas não se cobrar tanto, né? Ser mais gentil com a gente mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.